Oi, gente! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a minha torneira gourmet que eu coloquei aqui em casa. Eu vou mostrar ela para vocês e vou contar, né, o problema que eu tive com ela sobre o fluxo de água que vinha bem fraquinho. Eu estava muito chateada com ela já faz um bom tempo que eu gravei, né, uma parte desse vídeo mostrando o fluxo dela bem fraquinho. E eu tinha visto uma forma de solucionar e fui tentar e consegui resolver esse problema do fluxo. Melhorou bastante, mas já faz bastante tempo que eu fiz esse vídeo, né? Consegui resolver o problema, mas não finalizei o vídeo. Então já tá com um bom tempo que eu tô usando minha torneira e eu até esqueci de como eu ficava chateada com ela, né? E lembrei agora, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como eu resolvi o problema dela. Então eu começo falando pontos negativos dela, mostrando pra vocês, né? O fluxo não era apenas o ponto negativo, mas aí fica pra você observar e ver. Pode não ter funcionado tão bem na minha casa, mas na sua pode ser diferente, né? Então eu só vou mostrar pra você alguns pontos pra você poder analisar. Gente, não repara na bagunça, mas o que eu tô querendo mostrar aqui é essa torneira gourmet que eu coloquei na minha cozinha, na minha pia, depois que eu fiz uma reforma aqui em casa. E eu quero mostrar alguns pontos negativos, na verdade, que me deixaram um pouco insatisfeita com essa torneira. Eu vou mostrar aqui o fluxo de água que ela tem. É bem fraquinho. Bem fraquinho. Então, assim, para lavar a louça com essa quantidade de água aqui que sai dela, é muito complicado, demora bastante. Esse jatinho aqui eu já gosto, eu uso bastante, tá com a louça suja aqui, né? Então, muitas vezes quando eu vou precisar usar ela, eu uso, às vezes deixo essa aqui aberta e fico usando o jatinho. Ela já tá com 1 ano de uso, exatamente um ano e uns 3 meses, mais ou menos. Já saiu essa partezinha aqui, que tá aqui, ó. Ela é assim, aqui a gente consegue abrir, mas o encaixezinho já não tá mais conseguindo rosquear ela. E aqui é a parte onde a gente... Ela tem duas opções de saída de água. Tinha esse negocinho aqui, esse pegadorzinho aqui também, que ele é enroscado aqui, só que ele se soltou e não consigo mais, ó. Era pra esse rosqueadozinho aqui entrar aqui, mas tá tipo frouxo e aí não fica mais. Simplesmente ele afrouxou e não fica mais de jeito nenhum, não consigo. Não tá quebrado, tá só desencaixado. Que ele servia para movimentar isso daqui. Aí sem ele eu consigo movimentar, que ele gira, para poder me dar a opção de água. Aqui, essa torneira você pode colocar água quente, água fria ou água filtrada, né? Ou não, porque ela vem com duas entradas de água, ó. Vou mostrar aqui embaixo. Ela vem com essas duas entradas, né? Essa daqui a gente não colocou nada, a gente não tá utilizando ela. Mas eu poderia ter colocado uma entrada aqui para a água da rua, porque ela é ligada só na caixa d'água. Aqui é a única entrada de água dela, mas eu podia ter conectado essa outra entrada aqui, que aí eu poderia optar aqui por um ou por outro. Mas como eu coloquei só uma entrada, só tem a água da caixa d'água. Se eu tivesse colocado acesso para a água da rua, a água da rua tem mais pressão, então eu acredito que aqui sairia um fluxo melhor de água, né? Mas a minha caixa d'água não tem tanta pressão. E eu já percebi que muitas pessoas que colocam essa torneira, se na casa delas não tem uma boa pressão, ela tem esse probleminha aqui. Então eu já vi de muitas pessoas esse fluxo bem fraquinho de água, né? Algumas pessoas colocam alguma outra estrutura para gerar pressão nessas torneiras, porque ela naturalmente não tem tanta pressão.
já tive outras torneiras que não eram tão fraquinhas desse jeito como essa, né? Então, a passagem de água era maior e as outras torneiras que eu já tive era melhor. Então, assim, em comparação com essa torneira gigantesca, que a gente comprou por achar bonita, né? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria comprado ela. Até porque essa parte aqui, eu não gosto, eu acho ela muito. Ela pode ser móvel, ó. Posso ficar girando isso daqui dela. Mas quando eu tô lavando a louça, muitas vezes eu bato aqui. Eu acho isso aqui baixo em relação à minha pia. É como se ela fosse desproporcional, né? Como se a altura dela para minha cuba aqui não fosse tão interessante. Muitas vezes eu tô lavando aqui uma panela. Se a panela for muito grande, ela fica batendo aqui, ó, entre a cuba e a torneira. Muitas vezes se a panela for grande, ela fica batendo aqui, esbarrando aqui. E aí essa altura aqui, pra mim, não ficou tão interessante. Eu vou mostrar a pressão das torneiras do banheiro pra vocês verem como não é tão fraca desse jeito. Então, realmente, não é só a questão da caixa da água, né? Não tem tanta pressão, mas é uma questão da torneira mesmo. Olha, eu tô aqui na pia do meu banheiro. Acender as luzes aqui. E essa torneirinha tchutchuca, olha só a pressão de água. Em comparação com aquela torneira lá da cozinha. Então, assim, é uma questão da torneira mesmo, né? Daquelas torneiras gourmets que não são tão fáceis, tão boas de pressão. Bom, gente, aí foi o momento em que eu fui fazer consertar, né? Na verdade, o fluxo. Eu assisti pesquisei vários vídeos sobre como eu poderia resolver esse problema e vi essa solução aí. Já faz tempo que eu fiz isso, né? Então eu não lembro tão bem. Mas eu vi a indicação de tirar essa parte da torneira e aí tem esse filtrozinho verde. Ele tava até com sujeirinha e é justamente essa sujeirinha e esse filtro que diminui o fluxo, né? E aí a água fica assim, toda saindo assim, toda espalhada, né? E eu fui então tirar esse filtrozinho verde, mas com a mão só fica difícil de tirar. Eu tava com a mão no celular gravando e com a outra tentando fazer, então eu demorei um pouco para conseguir desencaixar esse filtro dessa pecinha, né? Uma pecinha preta. E aí ficou, desculpa a imagem, mas ficou meio bagunçado porque eu tava usando a mão tava segurando o celular. Tem uma borrachinha, né? Mas essa borrachinha, ela deve permanecer aí. Eu tirei só para poder ver o que tinha mais dentro, também para mostrar para vocês. E aí eu fui, vi que não tava conseguindo com a mão só e deixei o celular apoiado. Só que como eu tava fazendo a gravação, eu não percebi que tava escuro, né, gente? Então, por isso que eu tô aqui explicando também que aí eu tô usando uma faquinha, pode ser qualquer coisa, uma faquinha que você tem aí na sua casa, você tira, você desencaixa essa partezinha do filtro. Na verdade, é só desencaixar mesmo. Você aponta a faca no cantinho, levanta o filtro, pronto, já tirei. É porque eu tava sem conseguir ver direitinho, né? Mas aí eu tirei o filtrozinho verde e aí eu não coloquei mais esse filtrozinho verde, eu deixei só esse outro filtro que para proteger, né? Para não sair tantas sujeiras da torneira, mas também para a água não ficar assim, porque vocês percebem que sem esse filtro a água ela sai muito espalhada, então suja muito. Aliás, suja muito não, molha muito, né? Não fica muito interessante. Eu fiquei tentando encaixar esse filtrozinho aí com a mão só, mas não deu muito certo não. E aí depois eu vou colocar ele lá naquela pecinha que enrosca. Pronto, aí eu consegui encaixar o filtrozinho preto nessa parte que enrosca.
e eu vou novamente montar a torneira. E depois disso, gente, depois que eu fiz isso, pronto, ela voltou a funcionar. Aliás, ela não voltou a funcionar, né? Ela passou a funcionar bem e o fluxo de água ficou suficiente para mim, né? Então, hoje eu consigo lavar a louça e nem sem nenhum problema. E para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um trechinho aqui da Bíblia, porque da mesma forma que toda essa palavra que eu tenho lido aqui na Bíblia me fez tão bem, eu imagino o quão ela pode fazer bem para você também. Então eu vou ler aqui o livro de Provérbios, o capítulo 25 e o versículo 24. Para você que não tem a Bíblia em casa, você pode acessar online, né? Então você vai lá no Google e faz a busca da Bíblia, ou você pode ir direto para Provérbios, capítulo 25, versículo 24, você encontra. Mas o legal é ler por completo, sabe? Mas eu vou aqui passar apenas uma pequena mensagem. Diz assim, o versículo 24 diz assim: melhor é morar no canto do eiro, aliás, no canto do eirado, do que com a mulher briguenta numa casa ampla. E, gente, essa linguagem aqui tem alguns termos que são difíceis porque não fazem parte do nosso vocabulário, né? Então, eu tenho uma outra Bíblia que é uma tradução mais atual, né? Na linguagem de hoje. E diz assim, versículo 24. É melhor morar no fundo do quintal. Então, esse canto do eiro, na verdade, para nós, é o fundo do quintal. Um pedacinho no fundo da sua casa e fora da casa, né? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Então, muitas vezes, gente, a gente vai se chateando com coisas da casa e sem perceber, a gente se torna uma pessoa briguenta. E pensando assim na questão da minha torneira, todas as vezes em que eu ficava ali lavando louça com aquele fluxo de água que me deixava insatisfeita, acaba me provocando uma sensação de chateação e isso acaba tornando você uma pessoa briguenta. E muitas vezes a gente age diante dos problemas de casa de uma forma que a gente só quer se queixar, né? A gente só quer achar um culpado, a gente só quer se reclamar e a gente não procura resolver. Então, gente, eu tava já há um ano, ou aliás, quase um ano com essa torneira desse jeito e eu não fazia nada. E até o momento em que eu senti assim, a sensação de que dava vontade de me reclamar. Então, até o momento em que eu parei e resolvi, eu não preciso ficar aqui me chateando com esse problema, eu posso resolver. Então, ou eu ajeito essa torneira ou eu compro outra, né? Eu posso comprar uma mais barata que me sirva. Então, assim, ao invés de ficar se queixando e se tornando essa mulher briguenta que é insuportável, a gente precisa parar um pouco para pensar se a gente não pode resolver os nossos problemas que estão nos tornando uma mulher briguenta. Então, eu acredito que para todas as mulheres, a gente precisa se policiar, a gente precisa se vigiar se a gente está se tornando essa mulher briguenta, essa mulher chata, por detalhes pequenos de casa que a gente não está satisfeita, ou por uma rotina cansativa, né? A gente precisa se vigiar e a gente não precisa ser essa mulher briguenta, sabe? E o problema não tá nos outros, tá? Então, assim, você não vai deixar de ser uma mulher briguenta se o seu marido lhe ajudar mais, se os seus filhos lhe obedecer mais. Então, colocar a culpa nos outros não é o caminho para solucionar esse problema, né? É justamente ser essa mulher briguenta que só se lamenta, que só se reclama. Então, a gente precisa parar para pensar um pouco no que a gente pode fazer para resolver os nossos problemas, porque ficar brigando, ficar se reclamando, não resolve o problema. É igual uma criança que chora porque quer alguma coisa, né? E assim, só aquele choro não vai... É igual como eu falo assim para os meus filhos, né? Você quebrou um brinquedo, você tá chorando, seu choro não vai fazer o brinquedo ser consertado,
né? Ele não tem como resolver o problema. Então, a gente cresce, deixa de ser essa criança chorona e muitas vezes pode acabar se tornando essa mulher briguenta, né? Então, a gente precisa parar um pouco para, ao invés de ficar se reclamando, sendo essa mulher briguenta, pensar sobre o que você pode fazer para melhorar isso. Ou o que está te tornando uma pessoa assim. Se você está cansado da rotina, então você precisa aprender a fazer pausas, a respeitar o seu limite, né? Não é só os outros que estão colocando cargas em cima de você. Muitas vezes você está se posicionando de uma forma em que os outros olham para você e veem que você aguenta, né? Que você suporta tudo isso. Então, é o simples fato também da gente poder se posicionar, ao invés da gente querer fazer tudo, querer dar conta de tudo e se tornar essa mulher briguenta, essa mulher que está o tempo todo reclamando, que está o tempo todo mandando e que muitas vezes se acha que tá fazendo tudo pela sua família, pela sua casa, quando as coisas não estão bem, né? E aí as pessoas que convivem com você, seu marido ou seus filhos, podem se sentir essa pessoa que preferiria estar morando no fundo do quintal do que numa casa ampla e toda perfeita, né? Mas com você lá como mulher briguenta. Então não adianta de nada a gente querer, desejar e pedir a Deus uma casa linda, maravilhosa, com bastante espaço, né? Bem decorada, bem confortável, se a gente não mudar por dentro quem nós somos, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, porque a reforma que eu comecei aqui na minha casa, eu não finalizei, tá? Então, isso é aborrecimento pra mim, porque eu queria ver tudo finalizado, eu queria ver tudo bonitinho do jeito que eu imaginava na minha cabeça e não tá sendo assim. Mas isso só me faz aprender uma coisa, né? Que mais importante do que essa casa sou eu, né? Essa pessoa, né? Que é a casa morada do Espírito Santo. Se eu estou sendo alguém agradável de ficar, né? De compartilhar a vida. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Finaliza aqui. Tchau. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.